Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Saudamos e acolhemos a todos presentes no santuário e a você que reza conosco através da TV Aparecida e do portal A12.com. Que sejamos todos bem-vindos à casa da Mãe. E nesta união fraterna e neste encontro na casa da Mãe, saudamos a todos com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, e você também que reza conosco através dos meios de comunicação. E hoje celebramos a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Tinha um espírito inquieto e não se aquietava enquanto não acolhessem o amor a Deus e a Ele entregasse o seu coração. Conduziu muitos à santidade. Viu também a importância da imprensa como meio para evangelizar. O Evangelho é vida e deixa inquieto todo o coração que ama verdadeiramente. Com muita fé, iniciemos este nosso momento cantando. Quando chamaste os 12 primeiros pra te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos 12 primeiros e de ensinar, sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando enviaste os 12 primeiros de 2 em 2, sei que enviavas todos os que viessem depois. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus
preside a nossa celebração eucarística, o missionário redentorista, o Padre Luiz Carlos Trader. Temos também concelebrantes, queremos acolhê-los e também conhecê-los, saber de onde vem sua romaria. Muito bem, saudações a todos. Padre Cristiano Felipeto Sigabinazzi, Rio Grande do Sul, Diocese de Cruz Alta. Padre Gilgar, da Paróquia São Paulo Apóstolo, Poços de Caldas, Diocese de Guaxupé. Padre Edilson, Paróquia de São José Operário, Ipiaú, Diocese de Ilhéus, Bahia. Frei Marcelo, frade franciscano capuchinho, da Diocese de Caruaru, Pernambuco. Padre José Edio dos Santos, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Pinhalão, Paraná, Diocese de Jacarezinho. Assembleia reunida para juntos celebrar o mistério de nossa fé. Mais uma vez, acolhemos a todos com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, padres concelebrantes, religiosas, religiosos, romeiros de Nossa Senhora, sejam todos bem-vindos. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor e a salvação de Jesus Cristo, nosso Redentor, a força e a luz do Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora Aparecida estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Momento penitencial. A condição para sermos felizes é corresponder ao chamado que Deus nos faz. Deus nos chama à vida, Deus nos chama à fraternidade, a sermos irmãos uns dos outros. É na irmandade, na paz, que nós somos salvos. Por isso, humildemente, peçamos perdão se nós não atendemos o chamado de Deus. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Nossas mãos aos céus, cantemos, clamando. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, para a salvação da humanidade, quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos.
concedei que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus que nos fala. Acolhemos as leituras que serão proclamadas para nós. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens, escolhidos em todo Israel, e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras montesas, e chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo o seu coração se encheu-se de remorsos por ter feito aquilo. E disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor. Levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu o seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu-se da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvido às palavras dos que te dizem que Davi procura te fazer mal? Viste hoje que teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta, renunciando a matar-te. Poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço de manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar-me a vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre de tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só tenho te feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei, e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Piedade, ó Senhor, tem de piedade. Piedade, Senhor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós me abriga a minha alma, de vossas asas à sombra me aconchego, até que passe a tormenta, Senhor. Piedade, ó Senhor, tem piedade. Piedade. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Piedade, ó Senhor, tem de piedade. Piedade, ó Senhor. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra, vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, ó Senhor, tem de piedade. Piedade. Nossas mãos aos céus, aclamemos. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Todo o santuário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres concelebrantes, querido confrade, irmão Joaquim, queridas religiosas, religiosos, caríssimos irmãos e irmãs, romeiros, devotos de Nossa Senhora, presentes aqui no Santuário Nacional, você que mais uma vez reza conosco através da rede Aparecida de comunicação, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que a palavra de Deus possa nos transformar, nos libertar de todo mal, de todo pecado, nos dar coragem para também darmos o nosso sim ao chamado de Deus. Nós acompanhamos essas leituras lindas. A primeira leitura, que é continuação da passagem onde Davi é o escolhido de Deus para ser o sucessor do rei Saul. Mas Saul, que não aceita Davi, que tem dificuldade em entregar o trono, ainda está no egoísmo e persegue a Davi, quer matar a Davi. Mas Davi se deixa ser guiado e libertado por Deus de qualquer má intenção. Quando ele tinha Saul nas suas mãos e poderia matá-lo, na mesma hora Deus o ilumina e ele se nega totalmente a isto e prova a Saul que não iria lhe fazer mal, que não queria nenhum mal a Saul. E esta prova, esse testemunho de Davi, ajuda na conversão de Saul. Saul reconhece Davi como escolhido de Deus, manifesta aí também a sua humildade, se reconhecendo como injusto, maldoso, enquanto Davi só tinha bondade no seu coração. Saul se penitencia e assim então ele aceita Davi como ungido, escolhido de Deus para ser rei. No Evangelho nós temos Jesus que chama para junto de si todos os seus discípulos e entre eles escolhe 12 para ser os seus apóstolos, enviando-os a evangelizar, a libertar as pessoas de todo o demônio, de todo o pecado, de todo o mal. Entre esses apóstolos está também Judas Iscariotes. Quando Deus chama alguém, Ele ilumina também a esta pessoa para, em primeiro lugar, se libertar de todo o mal, se converter-se a si mesmo. O primeiro passo para nós convertermos o outro é, antes de mais nada, nos convertermos a nós mesmos. Assim como fez Davi, se deixando ser iluminado pela sabedoria de Deus, ele se liberta de suas más intenções também. E assim então, ele pôde também contribuir na libertação de Saul, na conversão de Saul. Judas Iscariotes, assim como os outros apóstolos, caminham com Jesus. Jesus, com as suas palavras, seu testemunho, seu exemplo, vai preparando esses apóstolos para continuar a sua missão, levando a boa nova, salvando as pessoas, continuando a igreja que ele vai fundar depois. Naturalmente, os apóstolos, como pessoas humanas,
nem todos assimilam o que aprendem. Muitos demoram um tempo maior para assimilar, e aí vai ter negação. Pedro, que vai negar Jesus por 3 vezes, vai ter medo. Mesmo depois da morte de Jesus na cruz, eles vão voltar às suas atividades, vai faltar fé na ressurreição. Mas Jesus, que preparou, depois também vai enviar o Espírito Santo para fortalecê-los em sua aprendizagem. Mas Judas Iscariotes, ele caminha com Jesus, mas continua apegado aos bens materiais, mais preocupado com o dinheiro. Ele que inclusive era o responsável de cuidar do dinheiro, do grupo de Jesus, o grupo dos apóstolos, e se deixa levar pela tentação do desvio de dinheiro, do roubo, e assim ele vai caminhar sempre com essas intenções, valorizando mais os bens materiais do que a vida, do que a salvação. Por isso ele vai ser o traidor de Jesus, aquele que vai trocar Jesus por 30 moedas de prata. Cada apóstolo é chamado por Jesus a segui-lo, seguir o seu exemplo, o seu testemunho, a levar a libertação às pessoas, a viver o seu chamado, em primeiro lugar sendo irmãos uns dos outros, vivendo essa fraternidade entre eles e com as pessoas. Vão aprendendo com Jesus que devem acolher a todas as pessoas sem discriminação. Jesus acolhe a todos e é criticado pelos fariseus, pelos doutores da lei, saduceus, porque ele acolhia os pecadores, os estrangeiros que eram pagãos, e eles que acreditavam que se entrasse em contato com essas pessoas ficariam impuros. Jesus que vai mostrando a essas pessoas que a salvação de Deus não é só para alguns, mas é para todas as pessoas, que Deus ama a todos. E o desejo de Jesus é que os apóstolos levem esta verdade a todas as pessoas, que os apóstolos sejam também contribuição para a revelação plena do amor de Deus a todas as pessoas. E assim como Deus chama através de Jesus a esses apóstolos e envia-os a evangelizar, Deus continua chamando também nos dias de hoje a cada um de nós a uma missão. Pelo batismo, Deus nos chama a sermos, antes de mais nada, seus filhos. É um chamado de Deus. Nem sempre nós dizemos sim a este chamado. Dizer sim ao chamado de Deus, ao batismo, a sermos filhos dele, é procurar no dia a dia viver como irmãos uns dos outros. Não existe outra maneira de sermos filhos de Deus de não ser irmãos uns dos outros, de viver a fraternidade, de querer o bem para o outro, jamais querer o mal, de ser capaz de compreender e entender que cada pessoa é um ser humano e pode falhar, pode errar, e assim então perdoar, assim como nós queremos também ser entendidos, compreendidos em nossas falhas e perdoados pelos outros. Ser capaz de partilhar com aquele que está necessitando, de estender a mão àquele que está precisando de ajuda, sempre imaginando, hoje é ele que precisa, amanhã poderei ser eu. E isto muitas vezes começa mesmo dentro da própria casa. Viver essa fraternidade, de um servir ao outro, um ajudar o outro. Cada momento, cada instante é um que precisa. Assim como os filhinhos, as criancinhas precisam sempre da ajuda dos pais, e depois, mais no futuro, o inverso acontecerá. Os pais que precisarão da ajuda de seus filhos, E assim também entre irmãos, Enfim,
onde estivermos, mesmo na comunidade, também no trabalho, sempre viver essa fraternidade. Aí sim nós estamos dizendo sim ao chamado de Deus a sermos seus filhos. E assim Deus continua nos chamando durante a nossa vida, vai nos despertando para o chamado, para a necessidade da igreja, lá onde você mora. Deus pode te chamar ao serviço na comunidade, em seu bairro. Quantas coisas você pode fazer para ajudar as pessoas a se libertar de seus demônios, de seus pecados, de seus erros, para caminharem com Deus. Por que que Davi corresponde ao chamado de Deus? Porque ele caminha com Deus, ele reza sempre, sempre ele pede a sabedoria de Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. E para nós nos salvarmos, em primeiro lugar, devemos ajudar o outro também a se salvar. Convertidos, voltados para Deus, não podemos ser egoístas de pensar apenas em nós mesmos, mas contribuirmos para que mais pessoas caminhem com Deus. Você pode ajudar famílias, pessoas a estarem mais próximos de Deus, convidando as pessoas para participar da igreja, promovendo grupos de famílias para sempre rezar juntos, mesmo que seja de vez em quando, mas juntar as famílias para rezar um terço, em épocas especiais, preparando para a grande graça da grande semana, a Semana Santa, durante a Quaresma, né? Participando da campanha da fraternidade, fazendo acontecer a campanha da fraternidade em famílias, reunindo famílias para rezar, assim como também antes do Natal, reunindo famílias para rezar a novena de Natal, e assim motivando desde os mais pequenos, crianças, adolescentes, jovens, a participar mais, tendo espaço nesses encontros para ajudar a fazer acontecer essas novenas. E na comunidade, percebendo aquilo que você pode fazer. Às vezes a comunidade se acomoda, a comunidade não percebe que um vai tendo que suceder o outro, vai tendo que ir dando espaço. Não pode esperar de repente que a pessoa morra e aí pronto, a comunidade fica desvestida. E aí de repente os jovens já se debandaram, já se afastaram porque não tinham espaço e não tinham nada para fazer na comunidade. Esta primeira leitura nos mostra bem claro isto, né? A sucessão, é necessária a sucessão, né? Não pode a pessoa eternizar, continuar sempre no poder ou no serviço, em cada serviço na comunidade, né? Então é importante que a comunidade seja motivadora para que aconteça isso, que ninguém se apegue ao seu serviço, não querendo partilhar com ninguém o seu serviço, e que também ninguém se acomode. Porque tem fulano que faz tudo, então vamos deixar que faça tudo e eu não preciso fazer nada, basta que eu vá lá rezar e tal, pronto, já estou fazendo a minha parte. Será? Será se Deus também não chama de você a um serviço dentro da comunidade? Quantos serviços pode acontecer numa comunidade? Quantos serviços muitas vezes a comunidade necessita e às vezes é uma pastoral que nem existe na comunidade? Como, por exemplo, a pastoral da acolhida. Quantas comunidades que não tem ninguém para acolher as pessoas na porta com um sorriso, cumprimentando as pessoas. Quantas comunidades? A pastoral da visitação. Quantas comunidades que não tem? Ninguém que se preocupa com aquelas pessoas que de repente faltaram aquele dia. O que aconteceu? Por que faltou? Está necessitando de alguma ajuda? Se as pessoas são visitadas porque faltaram, elas se sentem valorizadas na comunidade e têm mais motivação para participar. Assim como as demais pastorais que existem em toda a comunidade, a catequese, né, que vai ajudando, né, as pessoas a caminhar, né, a progredir em sua caminhada, aprender, né, e receber os sacramentos. Pastoral do batismo, pastoral
da liturgia também, né? Aqueles que fazem as leituras, mesmo os mais jovens, né? Colitato, os coroinhas, os ministros da Eucaristia que levam Jesus às pessoas, inclusive aos doentes, aqueles que não podem vir à igreja, o pastoral do dízimo e tantas outras pastorais que podem existir na comunidade. Cada um precisa olhar, perceber que pode fazer algo, não esperar que peça, mas se prontificar, não querendo exigir também que a comunidade simplesmente aceite a sua prontificação, mas está à disposição, né? Isso é importante. E motivar outras pessoas para que também façam isso. E de alguns, assim como Jesus escolheu aqueles 12, Ele escolhe também jovens, adolescentes, a dar um sim mais radical, sendo um padre, um religioso, uma religiosa, entregando a sua vida a serviço da evangelização. Precisamos acreditar, Deus capacita os escolhidos, incentivar e rezar pelas vocações. Que como Maria, nós também possamos confiar na providência divina e dar sempre o nosso sim. E assim, um dia, possamos estar com ela, com Jesus, com São Francisco de Sales, que hoje celebramos o seu dia, lá no céu, e sejamos felizes para sempre. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Nossas orações agora se transformam em prece. E a cada prece, toda a Assembleia, vamos rezar juntos. Nosso Deus e Senhor, ouvi-nos todos. Nosso Deus e Senhor, ouvi-nos. Ao Deus e Pai de infinita misericórdia, elevemos as nossas preces na certeza do seu amor misericordioso para conosco. Por Todos, nosso Deus e Senhor, ouvi-nos. Por todas as pessoas que buscam sinceramente ao Senhor, para que o encontre, rezemos. Nosso Deus e Senhor, ouvi-nos. Por todos os que estão ao lado dos oprimidos e marginalizados e os ajudam a recuperar a vida, rezemos. Nosso Deus e Senhor, ouvi-nos. Pelos missionários e missionárias, para que sejam ardorosos e comprometidos no anúncio do Evangelho em nossos dias, rezemos. Nosso Deus e Senhor, ouvi-nos. Pelos romeiros, pelas famílias, pelos aniversariantes, pelos que sofrem e pelos que necessitam da força que vem de Deus, rezemos. Nosso Deus e Senhor, ouvi-nos. Acolhei, ó Pai de bondade, todos esses pedidos que aqui fizemos, aqueles que trazemos em nosso coração. Dai-nos coragem e fé para dizermos sempre nosso sim ao vosso chamado. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai, momento do nosso ofertório. E no altar do Senhor, juntamente com as espécies de pão e vinho, ofertamos nossos dons, nossa vida, nossas famílias e romarias. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, faça a sua contribuição para as obras de manutenção, construção, evangelização e obras sociais da Casa da Mãe Aparecida. Ligue 0300 210 1210 e venha participar da campanha dos devotos. Estamos trabalhando para revestir as fachadas do santuário em mosaico com passagens bíblicas. Você que está aqui no santuário pode fazer a sua oferta nos cofres localizados nos corredores ou ainda através da coleta que será feita pelos nossos colaboradores. Obrigado pela sua partilha, obrigado pela sua generosidade. Enquanto caminhamos, levando a nossa oferta, cantemos. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é
sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, faz de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, por este sacrifício de salvação, acendei em nós o fogo do Espírito Santo que inflamava de modo admirável o coração terníssimo de São Francisco de Sales. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Francisco de Sales e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes às palavras de Jesus, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu irmão, minha irmã, chegado o momento da comunhão, você
que irá comungar, aproxime-se dos corredores do santuário, comungue na frente do ministro, também dê lugar, dê espaço ao nosso irmão, nossa irmã, que também deseja comungar. Enquanto caminhamos para receber o corpo de Cristo, cantemos. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarre as sandálias e descanse. Este chão é terra santa e nós venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarre as sandálias e descanse. Este chão é terra santa, irmãos teus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo em encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarre as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor.
Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos por esta Eucaristia imitar a caridade e mansidão de São Francisco de Sales, para com ele chegarmos à glória do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O devoto de Maria nunca se perde. Meu irmão, minha irmã, voltemos o nosso olhar à querida imagem da Senhora Aparecida. Com muita fé e devoção, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, Mãe querida. Cantemos todos, acenando a Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nos voltemos para o altar central para a bênção de envio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, por intercessão de São Francisco de Sales, que a saúde, a paz, a alegria, o amor e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém. Amém. A todos, uma abençoada Romaria, um abençoado final de semana. Ide em paz e o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. E expressando a nossa fé, expressando a nossa devoção, saudemos com nossas palmas a Mãe de Deus e nossa. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros devotos!